traz como entrevistado direto de Brasília o deputado federal do PL por Mato Grosso do Sul, Marcos Polon. Vai trazer para nós informações sobre suas ações da Câmara, no que diz respeito principalmente ao ministro Alexandre de Moraes e para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem participa comigo dessa entrevista também é o nosso diretor de jornalismo, Adriano Rani, que está aqui com a gente. Rani já vai fazer a pergunta. Deputado, muito bom dia. Esta semana o senhor protocolou no Senado o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né? Como que isso foi recebido pela classe política e o que o senhor espera dessa ação? Acredita que é possível o Senado retirar, impeachmentar aí o ministro do STF? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos que nos escutam. Obrigado pelo espaço por estar aqui com vocês. E sim, eu entrei com um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes e antes que se crie qualquer áurea sobre isso aí, ou qualquer suposto diferencial, é bom que todas as pessoas saibam que todo cidadão tem legitimidade para poder fazer um pedido de impeachment. No meu caso, eu fiz como um ato político, especificamente por conta da quebra de decoro do ministro Alexandre de Moraes, porque diferente de todos os funcionários públicos que existem no Brasil, o magistrado, independente de ministro ou não, o juiz, o desembargador, o ministro, assim como também o Ministério Público, ele não é um funcionário público. Ele é o que o direito administrativo chama de órgão. Ele representa a existência daquele poder onde ele está o tempo todo. Então, ele tem obrigações que são mais densas e mais sérias do que qualquer outro servidor público. E aí, Alexandre de Moraes, quando faz aquele gesto no campo de futebol, algumas pessoas podem até minimizar. Mas ele não é juiz 24 horas. Não, ele é sim juiz 24 horas. E ele não tem o direito de fazer aquilo ali. E pela lei que o regula, ele sofre, ou deveria sofrer impeachment por isso. Por isso nós propusemos o pedido de impeachment como um ato também de protesto, um ato político, para denunciar esses arroubos, esses abusos, essa falta de respeito com o texto constitucional, essa falta de respeito com a ordem jurídica vigente, essa falta de respeito com o cidadão. Agora, como que a classe política vê isso aí? Bom, nós temos vários segmentos. Um segmento majoritário ignora, porque é o Senado que tem a legitimidade para tratar desse assunto, e infelizmente tem ignorado por muito tempo. Agora parece que houve um ponto de ruptura, então nós estamos vendo um movimento de vários senadores que permaneciam silentes, que começaram a se manifestar. Isso é muito importante. Então, alguns por conta das sanções internacionais, outros tantos por conta da gravidade desses abusos, outros ainda por conta do que fizeram com o presidente Bolsonaro, mas está muito longe de acontecer alguma coisa. Já existem mais de algumas dezenas de pedidos protocolados. Meu, em relação ao ministro, é esse. Em relação ao Lula, eu tenho outros 12, e lá sim é a casa onde eu voto, que tem a competência para pautar o impeachment do Lula. No entanto, nas duas casas só vai acontecer qualquer coisa se o presidente da respectiva casa assim entender por bem pautar os pedidos de impeachment. Certo. Deputado, quem faz a pergunta agora é o nosso diretor de jornalismo, Adriano Rani. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo ao programa. Deputado, quanto ao peso da mão do STF na pessoa do Alexandre de Moraes sobre o presidente Jair Bolsonaro, como que o senhor avalia? Você acha que as ações do governo norte-americano pioraram ou melhoraram a situação do presidente diante da pressão colocada no STF? Bom dia, Adriano, tudo bom? Fico feliz pela pergunta. E o que eu penso é o seguinte: o Alexandre de Moraes é um psicopata, ele não é um juiz, ele é um psicopata. Ele rompeu completamente a ordem constitucional das coisas. A situação é que vai haver ali uma escalada de perseguição, como tem se mostrado já há bastante tempo, e a intervenção norte-americana tem no Bolsonaro não um ator, mas um símbolo. Porque o grande objetivo, e não se enganem, tá? É muito importante que isso fique claro.
embora exista todo o bom relacionamento do presidente Donald Trump com o presidente Bolsonaro, haver o destaque desse evento nos documentos, o próprio fato do Eduardo Bolsonaro estar lá trabalhando para nos preservar de um regime ditatorial mais denso. Inclusive, há poucas semanas atrás eu tive lá com ele. O fato em questão não é exclusivamente os desmandos do Alexandre de Moraes em relação ao presidente Bolsonaro. A situação tem um grau de complexidade maior. Existem várias, centenas, dezenas, milhares de ilegalidades cometidas pelo Supremo contra centenas, dezenas, milhares de cidadãos brasileiros, inclusive sul-mato-grossenses, que eu os visitei na Papuda e os visitei na Comé, inclusive douradenses, mulheres que têm idade para ser minha avó, minha irmã, minha mãe, até minha filha. Então, quando a gente fala de anistia geral e restrita, é para o presidente Bolsonaro, mas também é para todas essas vítimas desses arroubos ditatoriais. E mais que isso tem feito um consórcio PT-STF que tem dado guarida para que o Lula tenha direcionado o país num rumo extremamente perigoso. Veja, eu vejo a imprensa do nosso estado veicular o seguinte: é a primeira vez, abre aspas, né? É a primeira vez que a lei Magnitsky incide sobre uma democracia. Não, vamos prestar atenção. Oficialmente, para o mundo livre, nós não somos mais considerados uma democracia. Esse é o grau de gravidade da coisa. E piora, na Europa, os líderes europeus nos consideram financiadores do genocídio ucraniano, porque somos um dos principais parceiros comerciais da Rússia, e o dinheiro do diesel de sangue da Rússia está pagando a guerra da Ucrânia. Entendi. Os portos abertos para o Irã, o alinhamento com o eixo do mal. Então, veja, o afronto econômico através da aproximação de grupos que não são tidos como democracias, sempre ao lado de ditaduras. Então, perceba que é um combo. Não é pura e simplesmente a mão pesada do Alexandre de Moraes, não é personalíssimo, é institucional, entendeu? Entendi. Deputada, então, assim, falando em miúdos, assim, então, o que acontece é que a gente tenta tirar o foco do macro e botar o foco apenas no presidente Bolsonaro, né? Então, o senhor acredita que dentro desse contexto, realmente, é possível gerar uma anistia, tanto para a situação dos condenados que o senhor julga que foi inconstitucional, quanto a do presidente? O senhor vê espaço para uma anistia dentro de tanta truculência? Olha, alguém vai ter que ceder, né? Eles estão negociando só com o maior negociador do mundo. Só isso. Eles resolveram enfrentar só a maior potência do mundo. Eu acredito que nós temos agora, nos próximos meses, um momento decisivo para o nosso país, porque várias ditaduras já sofreram algumas sanções, como a Lei Magnitsky, que é o que nós estamos vendo hoje. Para o senhor ter uma ideia, eu e um grupo de advogados temos implorado, pedido, suplicado ao governo americano a aplicação da Lei Magnitsky sobre alguns ministros desde 2019. Os arroubos e desrespeitos a direitos fundamentais, eles vêm há bastante tempo, desde 2019. Coisas graves, como invadir a casa das pessoas sem falar nem sequer por que isso aí. Inquérito sem fato determinado, isso aí era coisa da ditadura militar, pô. Isso é o fim da picada. Vamos falar um pouquinho do seu mandato agora, deputado? Só deixa eu concluir a questão dessa intervenção da Lei Magnitsky. Então, perceba, dentro desse movimento, a diferença do Brasil para as outras ditaduras onde houve intervenção é que, tá? E aí eu fecho a questão para você. O Brasil está sofrendo as imposições dessas sanções muito rápido, de maneira muito intensa e incisiva. Então, a minha esperança é que nós permaneceremos como um país livre, ao contrário dos outros que não tiveram a mesma sorte. Excelente, deputado. Deputado, agora nós vamos falar um pouquinho de política e para isso eu vou devolver para o Bruno para conversar com o senhor.
Bom, deputado, rapidinho aqui, eu tenho mais 1 minuto para a gente fechar essa nossa entrevista. Não poderia deixar... Eu vou tentar responder rápido. Eu vou tentar responder rápido, porque como são perguntas complexas... É que o assunto é bom. Eu preciso construir o raciocínio, mas eu vou tentar ser mais direto. Vamos lá. Não, fica tranquilo, deputado. Não, vamos lá, tranquilo. Vou deixar o senhor aí com 1 minuto, 1 minuto e meio para a gente fechar essa última pergunta. O senhor é tido como, segundo o Congresso em Foco, o 8º deputado mais atuante no Congresso. O senhor já tem em torno de 1.500 leis apresentadas. Eu gostaria que o senhor pudesse elencar um pouquinho, umas 3 pelo menos, que o senhor acha das mais relevantes que o senhor apresentou, sim, dessas 1.500, e fala um pouquinho também dos investimentos, que a gente sabe que o deputado federal ele está lá, claro, para pensar em leis, em prol da nação, mas também não deixa de atuar com investimentos para o estado de Mato Grosso do Sul. Bom, eu vou tentar ser bem rápido. Então, de todas as minhas proposições, a mais importante é uma PEC que assegura a liberdade de expressão absoluta. Para que você que está em casa nos escutando, o deputado, o senador, o parlamentar, ele tem direito de falar o que ele quiser, que não é crime. Agora, uma pessoa comum, se ela falar alguma coisa, ela vai ser criminalizada. A minha PEC é para que todo e qualquer cidadão tenha a mesma prerrogativa. Qualquer pessoa vai poder falar o que quiser e não vai ser crime. Não vai existir mais crime de falar no Brasil, tá? Essa aí, para mim, estruturalmente é mais importante. A segunda, que foi aprovada, é que aumenta penas para furtos e roubos, foi até anexada a um outro projeto do Kim Kataguiri. Eu fiquei muito feliz porque já no meu primeiro mandato eu consegui aprovar um projeto na casa, e normalmente algumas pessoas passam vários mandatos, não conseguem sequer pautar nenhum. E o terceiro, que também é de minha autoria, que teve bastante repercussão nacional, que também foi aprovado na Câmara, é o que aumenta as sanções para invasores de terra, excluindo de todo e qualquer benefício. Em relação aos investimentos, eu tomo cuidado sempre de espalhar as emendas em todos os municípios do Mato Grosso do Sul. No primeiro ano, todos os municípios, sem exceção, receberam alguma coisa. O problema é que eu sou de oposição, então não tenho acesso a muito dinheiro. Esse ano, eu atendi quem me pediu, na Marcha dos Prefeitos, o pessoal foi lá, como eu não trabalho muito com essa questão, eu procuro atender principalmente as pessoas com o espectro autista, Carapó, a gente atendeu bastante, Cidrolândia, Dourados, mas espalhamos no estado inteiro. Mas é interessante que eu tenho uma proposição minha para extinguir as emendas, porque, na minha opinião, as emendas são uma baita fonte de corrupção. Eu acho que esse dinheiro deveria ser voltado diretamente para a sociedade. Deputado não poderia ter esse poder todo de dizer onde esse dinheiro vai. É lógico que meus colegas não vão odiar, né? Talvez. Eu acredito que a nossa função tinha que ser exclusivamente legislar. Tinha que parar de ter esse tanto de benesse, tinha que parar de ter esse tanto de regalia. Inclusive, quando se tratou da questão da escala 6x1, que fizeram por PEC, eu fiz um projeto de lei, porque você não precisa de PEC para poder reduzir a escala, certo? Precisaria para aumentar, para reduzir não precisa. E coloquei da onde viria o dinheiro para custear isso aí. Adivinha? Sim. Dos benefícios dos parlamentares. Corta auxílio isso, corta auxílio aquilo, corta emenda, corta esse montoeiro de coisas. Sim. Por quê? Não adianta falar em alteração da relação de trabalho se você não falar de onde vem o dinheiro. E o dinheiro, ele, em última análise, vai ser tirado da base, que é a pessoa que trabalha. Só para fechar esse ponto aqui, se nós tirarmos o benefício do alto escalão dos políticos e marajás aqui do Brasil, sobra dinheiro para a população. Certo. Deputado, nosso tempo está estourado, mas eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigado, viu? Um bom trabalho para o senhor aí. Obrigado por atender a nossa equipe. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos aí. Um forte abraço.